Olá, boa tarde. Tudo bom com todo mundo? Gente, essa campus está demais. Olha que eu sou da psicologia, mas a tecnologia está arrasando sempre, né? Queria agradecer o convite, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Esse ano, mais um ano em edição digital, mas se tudo der certo, já já a gente vai estar todo mundo no físico, porque a campus é realmente... Eu brinco que, apesar de eu ser da psicologia, eu adoro a parte da tecnologia, adoro esses eventos e estou em todas as campus. Então, vamos lá, vamos me apresentar. Eu sou Joanicelli, sou psicóloga, né? Vamos começar aí com os slides. E hoje vou falar para vocês sobre a Psicologia 2.0, Tecnologia a Serviço do Bem-Estar. Me apresentando no próximo slide, como é que eu vim parar aqui, né? Eu sou brasiliense, psicóloga, especialista em autismo e desenvolvimento humano e nas horas vagas palestro em eventos. Cá estou eu, né? Sou frequentadora assídua de, como é que se diz? De eventos de tecnologia, então, assim, tento participar das campus da Latinoé, já palestrei, entrei para o mundo da tecnologia com vocês. Eu sou a Jo, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da psicologia, principalmente nessa parte da pandemia, certo? Então, assim, a nossa agenda para hoje, no próximo slide, só para contextualizar todo mundo, a gente vai falar sobre os atendimentos online, a gente vai falar sobre o isolamento social e a necessidade de se reinventar, sobre a tecnologia como aliada, né? Os desafios da psicologia que a gente teve, porque sou de humanas, gente, eu brinco com todo mundo que eu sou analógica, né? E tive que me tornar digital, então vamos lá. As diferenças entre o atendimento presencial e o online, as barreiras que esse atendimento tem, né? As vantagens que esse atendimento tem, e agradecer sempre a tecnologia, porque vocês ajudam a gente pra caramba. Então, sem mais delongas, esse é o contexto, vamos começar. Próximo slide. Atendimentos online. Gente, os atendimentos online de psicologia, eles estão desde 2012, né, que o CRP nos autorizou. Porém, nunca foi algo que foi comum, nunca foi algo... A adesão foi muito baixa, né? Porque a gente tem uma visão de terapia, o quê? O ambiente, o meu setting terapêutico, o meu cliente. Então, assim, para a gente que é profissional, foi desafiador, e para os pacientes também sempre foi muito desafiador, né? Então, assim, muitas pessoas não conseguiam se adaptar por conta de ambiente, por conta de equipamento, né? Então, assim, o atendimento presencial, ele sempre foi e sempre será, isso é um fato, né? A primeira escolha. Por quê? Porque é a tradicional, porque desde os tempos remotos, a gente tem que pensar o quê? Que, gente, quando a gente pensa, um atendimento médico, o médico tem que me ver, o médico tem que estar ali comigo, né? Então, assim, essa a nossa visão, é essa visão que a gente tem, né, historicamente falando. Então, assim, a terapia também tem que ser ao vivo, também tem que ser tete a tete, porque eu preciso olhar o meu paciente como um todo, né? Eu preciso ter um espaço terapêutico, né? Por quê? Porque é nesse espaço terapêutico que a gente vai ter essa questão do, esse é o meu momento. Esse é o meu momento de estar aqui no espaço da psicóloga, eu vou falar o que eu quiser, vai ficar aqui. E aí, então, atendimento online era um bicho de 7 cabeças, eu acho que para todo mundo, tanto para nós profissionais, como para os nossos clientes. Por tudo que a gente está falando aqui. E aí, com isso, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a reviravolta que teve. Eu acho que todo mundo sabe, né? A reviravolta que a gente teve no mundo. Por quê? Da noite para o dia, estava todo mundo pulando, principalmente aqui no Brasil, vamos lá, pulando carnaval, e alguém fala assim, fecha tudo, entramos numa pandemia. Socorro, o que eu vou fazer? Né? E aí, assim, da noite para o dia, a gente teve que se trancar dentro de casa, a gente arrumou um inimigo invisível, porque a gente não tinha certeza de que era, de como era, só tinha uma única certeza: se resguarde.
né? Então, assim, houve um isolamento forçado. O isolamento social foi forçado. E aí você imagina a minha vida que tinha, acordo de manhã, dou café para os meninos, levo o menino para a escola, vou para trabalhar, para tudo. Enfia todo mundo na casinha de cada um. Então, assim, todo mundo num apartamento pequeno. Eu tive várias questões, né, em relação a isso, porque, como é que se diz? Você imagina, eu sou de Brasília, né, então, assim, aqui os apartamentos são pequenos, né, em alguns lugares. E aí você imagina uma família de um casal, mais 2, 3 filhos, trancafiados num apartamento. Porque a nossa vida, antes da pandemia, era algo muito corrido. A gente era. Eu ouvi uma vez uma frase de uma psicóloga que ela falava que a gente era uma família de manhã, noite e fim de semana. Por quê? Porque durante um dia estava todo mundo no seu ritmo frenético, cada um no seu ritmo. Como eu falei, leva o menino para a escola, pega o menino na escola, trabalha. Então, assim, a gente se via de manhã e de noite. E aí, de repente, você se vê preso numa casa com essa galera toda, sem poder sair, né? Sem saber o que está acontecendo lá fora, né? E aí, cara, ninguém teve tempo para se organizar, ninguém teve tempo para pensar o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Simplesmente, a gente foi fechado, cada um no seu quadrado. O psicoemocional de todo mundo, gente, quando eu digo de todo mundo, é todo mundo. Eu brinco que eu falo assim, gente, não dá para excluir ninguém. Ficou desorganizado. Então, assim, eu precisava reinventar a minha rotina, precisava reinventar a rotina dos meus filhos, a minha rotina de trabalho, a minha rotina de casa, eu já não tinha mais muita gente aqui tem as pessoas que ajudam, né? As secretárias, ninguém tinha mais secretária, porque elas tinham que estar também na casa delas. Então, assim, tudo mudou sem aviso de um dia para o outro. Tudo virou de cabeça para baixo de um dia para o outro. E com isso, o que a gente tem? A gente tem ansiedade, a gente tem angústia. Era o desconhecido, a gente não sabia se ia, só vai acontecer com o idoso. Não, mas aconteceu com um novo. Pode ser qualquer um, pode ser... Imagina a confusão. Né? Então, assim, a gente que já vivia num ritmo frenético, foi freado de uma vez. Imagina um carro onde ele está acelerado e ele tem que frear de uma vez. Você toma o tranco. E ao tomar o tranco, você se desorganiza, você fica meio atordoado. E foi assim que muita gente ficou, né? E com isso, todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se reorganizar, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um ano, um ano nada, foi março, abril, maio, junho, julho, quase um ano e meio, né? As coisas melhoraram muito, mas isso ainda não está, ainda mais aqui, né? Enfim. Isso não está mais tão organizado. E aí, o que acontece? Cara, a gente ainda está na incerteza, mas a vida tem que continuar, a vida tem que andar, né? Então, assim, a tecnologia foi algo realmente imprescindível para a nossa vida, né? No próximo slide, a gente pode ver que o quê? Que a gente teve que se reinventar. Quando eu digo me reinventar, é no modo de viver mesmo. Porque, como eu falei no comecinho, cara, eu sou analógica. Eu sou aquela... meu namorado, ele é da TI, né? Foi aí que eu me aventurei também dentro da TI. Mas, assim, eu sou analógica, eu sou aquela do papelzinho. Eu até estava rindo, porque eu estava aqui toda importante, né? Aí resolvi imprimir meu papel. Por quê? Porque eu sou analógica. E aí eu tive que me reinventar, e todo mundo, principalmente a gente é de humanas, a gente teve que se reinventar, teve que se refazer para conseguir trabalhar, para conseguir. E isso, quando eu estou falando geral, né? Apesar de estar falando aqui da psicologia, eu estou falando de todo mundo. A gente teve que organizar. Nossa casa virou trabalho, escola e casa. Então, assim, da noite para o dia, eu tive que arrumar a minha casa para ser o meu local de trabalho, para ser o local de estudo das crianças, e aí eu tenho que pensar que não sou só eu, tenho um marido, tenho 2 crianças, 3 crianças. Imagina isso, né? E eu tive que reinventar também meu espaço, reorganizar meu espaço físico para receber as tecnologias, né? Para receber, para conseguir viver nesse mundo agora virtual, né? Como a gente está falando aqui, cara, até acontecer
a Campus ano passado, o Latinoer, que são os 2 eventos principais de TI que eu participo, para mim ficou assim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Por quê? Porque a gente não tinha. Ao mesmo tempo, eu, enquanto psicóloga, também fiquei nesse esquema de como é que vai ser? Como é que vão ser os atendimentos? A gente está acostumado com atendimentos presenciais. Eu trabalho com criança, eu tenho especialização em autismo, então eu trabalho com crianças autistas. Como que vai ser isso? Né? E aí, ao mesmo tempo, eu tive que começar a pesquisar. A gente teve que começar a pesquisar para descobrir e redescobrir ferramentas. Então, assim, o Skype que eu usava para falar com os amigos, agora eu vou usar para trabalhar. O Zoom, que eu nem sabia o que era, vou ser bem sincera, agora virou meu irmão, né? Meu melhor amigo, BFF. O WhatsApp que a gente usava para conversas, né? A gente começou a usar para trabalhar, para isso, para aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo, Pinterest, Canvas, que são que auxiliam muito, principalmente para a gente da psicologia, com atividades, quem atende criança, né, para fazer posts, enfim. Então, a gente teve que se descobrir, redescobrir todas essas coisas. E, assim, é interessante, porque conversando com amigos, né, que são da mesma área que eu, a gente morre de rir, porque a gente nunca teve absolutamente nada. Eu estava olhando agora a grade das faculdades, já vem a parte de tecnologia, já vem a parte de atendimento online, disso, daquilo, mas na nossa época a gente não tinha absolutamente nada. E aí você imagina um monte de dinossaurozinho chegando na psicologia, chegando no mundo virtual, a gente que é totalmente analógico. Mas aí vieram os desafios, né? No próximo slide, a gente, como eu coloquei aí no próximo slide, meu Deus, eu sou de humanas. E eu acho que boa parte dos meus amigos pensaram da mesma forma. A gente é de humanas, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, deixa eu buscar conhecimentos tecnológicos. Então, assim, a gente teve que buscar, como eu disse anteriormente, ferramentas, entender por quê. Porque eu estou atendendo, né? A gente é da saúde, a gente é da psicologia. Então, assim, existe todo um aparato de coisas que eu tenho que fazer para um atendimento. Eu não posso simplesmente pegar aqui, ligar do Skype, vamos conversar. Não dá. Eu tenho que estar num ambiente propício, eu tenho que estar com uma ferramenta, né, que me dê segurança para fazer isso. Por quê? Porque eu preciso dessa segurança, eu preciso desse sigilo, né? Então, assim, essa busca por novas ferramentas, por novos métodos de atendimento, foi incessante e está até hoje. De vez em quando a gente tem que mudar, a gente tem que inovar alguma coisa. Então, assim, como eu falei, desbravando um mundo novo, sabe? De ferramentas, de app. Como é que eu vou fazer com criança? Como é que eu vou fazer com crianças autistas, né? Com pessoas com transtorno do espectro autista, que, cara, nem sempre vai ter a atenção, que nem sempre, que eu brigo para não colocar na frente da tela, eu vou precisar que ele fique na frente da tela comigo, né? Aí, cara, então, assim, foi realmente uma saga conseguir chegar onde eu tô, né? Conseguir a gente chegar onde a gente chegou hoje, assim, quando eu falo, né? A gente da Humanas, né? E buscando atividades para crianças. Por quê? Porque a gente pensou, outra questão, a gente pensou que essa pandemia ia durar, vão ser um mês fechado, vão ser, não, 3 meses. Cara, a gente já vem com 1 ano e meio. A gente já vem com 1 ano e meio de restrições. Então, assim, tá todo mundo, eu brinco que quem não surtou vai surtar, porque tá todo mundo, sabe, ansioso, tá todo mundo, a gente não sabe quando acalma, quando não acaba, pessoas perderam emprego, pessoas tiveram que se reinventar. Então, assim, muita coisa, pessoas, mais do que isso, né, muita gente perdeu alguém, né, eu falo sempre, gente, acho que todo mundo perdeu alguém nessa história, que seja o conhecido mais distante, mais sábio de alguém que não é mais um número, que virou um nome, né, então, vamos lá, a gente teve que adequar o ambiente. Gente, você conseguir montar um ambiente dentro de casa para atender foi assim, uma saga, porque
existem outras pessoas, a gente teve que adequar as pessoas. Poxa, ó, nesse horário, e isso geral, porque esses dias eu estava até conversando com a mãe de um paciente sobre essa questão, que a gente teve que adaptar, por exemplo, né, eu estou falando aqui das minhas crianças que estão dentro do espectro autista. A gente teve que adaptar rotinas e colocar quadro de rotina da família inteira, para a criança entender que, naquele momento, a mamãe estava em reunião, então ela tinha que ficar mais quietinha. E nem sempre isso era possível. Só que vamos, né? Vamos embora lá, vamos embora ver como é que vai ser, e vamos tentando. Então, assim, a gente teve que adequar o ambiente, adequar pessoas, reinventar um monte de coisa, né? E existe uma diferença muito grande entre o atendimento online e o atendimento presencial, que no próximo slide a gente percebe que a questão do ambiente específico e do ambiente que eu vou ter que adaptar. Aqui no consultório eu tenho a minha porta com isolamento, a minha janela com isolamento, o meu ambiente com brinquedos específicos para aquela criança, com setting terapêutico para os adultos, para os adolescentes, né? E agora eu tenho que adaptar dentro da minha casa tudo isso. Ao mesmo tempo, o meu paciente ele vai ter que adaptar a casa dele. Então, assim, ele vai ter que ter um canto que seja dele. Bem no começo da pandemia, quantas pessoas a gente atendeu e que estava dentro do carro, porque o lugar mais quieto da casa era dentro do carro. Então, assim, o primeiro eu até me assustei, mas depois gente, realmente a sacada é essa, o seu carro é o melhor lugar para você ficar. Você está totalmente isolado e você pode fechar e não tem ninguém perto. Então, assim, é muito complexo. Por quê? Porque é isso, mais escola de menino, mais... É muita demanda para um espaço só, né? Como a Adair está falando aí, que realmente, muitas vezes, compartilhar trabalho remoto com aula remota dos filhos é complicado. Sim, porque a gente tem um ambiente que é reduzido, por mais que sua casa seja grande, vocês estão perto um do outro. Então, assim, para conseguir fazer esses ambientes, um para cada um, é desafiador. Imagina para a gente da psicologia. Sim, Raíssa, ela falou que ela falou assim, só dentro do carro que a gente vai conseguir. E realmente funcionou, tanto que eu usei isso para outros pacientes, foi muito legal por isso. Essa sacada foi bem, né? A outra questão da diferença do presencial para o online. Gente, a visão reduzida do paciente. Quando eu trabalho com o outro, né? Eu sou humanista, então, assim, eu vejo o outro como único, eu preciso olhar ele como um todo. Então, assim, aqui a gente só está vendo daqui para cima, né? Que a gente até brinca de que, pode estar de pijama da cintura para baixo, só fica arrumado da cintura para cima. Quantas vezes eu trabalhei assim? Quantas vezes todo mundo não trabalhou assim no último ano, né? Então, assim, e só que para mim é desafiador, por quê? Porque aí eu não consigo ver que meu paciente está ali nervoso, balançando a perninha, coisa que eu consigo ver aqui no ao vivo, no presencial, né? Então, assim, dobra o desafio. Por quê? Porque eu estou vendo só daqui para cima. Eu não consigo ver ele como um todo. Eu não sei se ele está mexendo a mão, porque ele pode estar mexendo a mão aqui embaixo. Posso estar fazendo qualquer coisa aqui embaixo que vocês só estão me vendo, né? Do pescoço para cima, praticamente. E isso, para gente que precisa olhar o outro como um todo, faz total diferença. Porque não é só... eu posso muito bem estar disfarçando aqui e estar bem nervosa aqui, balançando minha perna. Ninguém vai perceber que eu estou nervosa. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou só... Né? Então, assim, é algo extremamente desafiador, tá? E o outro desafio gigante que a gente teve foi essa questão da privacidade, né? Que no atendimento presencial, como eu falei, eu tenho o setting terapêutico, eu tenho o lugar específico para fazer aquilo. Aqui é o lugar específico onde a pessoa vem, conversa, conta todas as questões dela, conta os desafios, a gente tenta ver como resolver, onde ela ri, onde ela chora, é aqui. E aí, de repente, ela precisa fazer isso lá na casa dela, né? E isso é extremamente, como eu posso falar, angustiante e estressante, porque eu não sei, por exemplo, atendendo adolescentes,
O moleque olha para mim e fala, eu não sei se meu irmão vai entrar aqui a qualquer momento. Ou eu não sei se a minha... Será que a minha mãe, logo no começo, eu escutava muito isso. Será que minha mãe está escutando lá na porta? Será que minha mãe está escutando lá na sala? E até a gente conseguir, né, dar uma relaxada em relação a isso. Não, então faz isso, faz aquilo, vai para um lugar mais distante, vai lá para... Enfim, né, até a gente conseguir adaptar isso não foi fácil, tá? Então, assim, essas diferenças parecem, não, mas isso é simples, poxa, como assim? Você não está vendo qualquer ambiente é ambiente. Não, foi algo extremamente desafiador para todo mundo, né? No próximo slide, a gente tem a questão das barreiras, né? As barreiras que a gente teve de fazer esse atendimento, tá? Por quê? Próximo slide. A gente tem uma questão, eu também trabalho com idosos, então, assim, a resistência a eletrônicos é muito grande. Aí você imagina uma pessoa que é mais velha, que estava precisando de ajuda, ou muitas vezes idosos com Alzheimer. Como é que eu vou fazer um atendimento online com uma pessoa com Alzheimer? É extremamente desafiador. E assim, para não dizer impossível, eu não vou dizer impossível porque a gente teve que fazer algumas adaptações para conseguir. E conseguiu porque o que a gente imaginava que eram 2, 3, 5 meses já virou 1 ano e meio, né? Então, assim, mas as barreiras para esses atendimentos começam por aí. A resistência a eletrônicos. Idosos, crianças muito pequenas, né? Como eu falei, a gente está 1 ano e meio, então algumas coisas aí a gente já conseguiu dar uma adaptada, né? A gente já conseguiu dar uma mexida. Mas, assim, logo no começo, gente do céu, conseguir atender idoso, sabe? A Raíssa tá falando aí, tiro pelos meus avós. Eles sempre falam que consulta virtual não presta. Pois é, a gente está acostumado com tete a tete, né? E aí você imagina, não, vai lá, como é que você está sabendo? Você não tem certeza se você... Tá, mas eu estou tentando. Então, para os idosos foi realmente desafiador, gente. Porque, assim, eles não têm... E aí vem aquela questão, poxa, mas eu nunca fiquei preso e agora eu estou preso. E aí? E aí começava a se angustiar, a gente tentava fazer a terapia online, ou as consultas online, né? Porque aí eu entro já, aí, né, a galera da saúde, a gente, médico e tudo mais. Não, não funciona, você tem que estar olhando. Criança pequena, a criança não para. Ela não para na frente do computador. Crianças com necessidades especiais, o foco é muito pequeno. Então, assim, e aí volto a falar, por exemplo, meus pacientes no TEA, a gente fala, vamos evitar eletrônicos, porque para eles, eletrônico é algo muito bom, só abrindo parênteses, para autistas, é o que eles controlam. Então, é muito melhor para mim ficar aqui vendo um vídeo, do que tentar interagir, sabe? Porque é desafiador. E aí você imagina eu olhar para eles e falar, agora pode. E agora pode com a tia Jo. Então, assim, criou-se uma barreira, né? Demandas de psicoterapia que envolvem o ambiente. Como é que a gente trabalha a questão familiar do online? Não, olha, como eu falei, eu tinha um paciente que ele virava para mim, será que minha mãe está escutando? Ou eu não vou falar mal da minha mãe porque minha mãe está escutando. Ou eu não posso te contar o que aconteceu porque meu pai está escutando. Entendeu? Então, assim, as barreiras que a gente teve, que a gente tem ainda, né, são gigantes. Desafios relacionados a foco e atenção. Gente, quando eu vejo essas crianças nas aulas online, eu até brinco, porque assim, eu já tive mãe que, Jô, mas ele tem que ficar a aula inteira. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu que faço minha pós-graduação no EAD, eu que escolhi fazer EAD, eu não consigo passar tanto tempo. Eu não consigo me concentrar por 2, 3 horas numa tela. Imagina a criança que não tem foco. Imagina a criança pequena. Né? Imagina vir para a terapia, que era onde ele brincava, pulava, sentava no chão comigo e tudo mais, e agora você é por aqui. Faz isso, faz aquilo. Então, se tornou uma barreira. Né? A qualidade das avaliações, que é o que eu falei, quando eu avalio um paciente, eu não estou avaliando só pelos testes que eu estou fazendo.
Eu tenho que avaliar como ele está, como é que se diz? Como ele está, se ele está demorando, se o traço dele está forte ou está fraco, se ele está, sei lá, com vontade ou não. Então, assim, são várias questões. A Patrícia está falando que para quem tem TDAH foi desafiador mesmo. Eu tenho, Patrícia. Foi extremamente desafiador. Você manter o foco, você conseguir se concentrar sabendo, e aí eu falo, você conseguir manter o foco, manter a atenção, sabendo que você tem um monte de coisa divertida e sua na sua casa. Eu fui trocada diversas vezes pelo brinquedo, eu fui trocada diversas vezes pela televisão, porque era mais interessante. E não porque, não, então você não está fazendo serviço direito. Não. É porque o foco, a atenção, eu estou no meu ambiente né, na minha zona de conforto. Né? Então, assim, foi muito desafiador. Né? E aí, o que acontece? Com essa questão, o Adair está falando, sim, mas teve um ponto bom. Ver as coisas em duas vezes ao provocar, de ver velocidade normal, ao invés, né, deve ser de ver velocidade normal do professor, é bom. Isso aí é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é bom você assistir em 2x, isso te gera ansiedade, isso te gera um monte de outras acelerações, que daria aqui para a gente passar mais de hora falando. Né? Então, assim, as barreiras foram enormes, mas as vantagens também existiram. Então, no próximo slide, a gente vai ver que nem só de estresse a gente vive. Né? As vantagens do atendimento online, a gente teve a praticidade, porque é o que eu falei. Eu só preciso estar arrumado daqui para cima. Eu não preciso sair da minha casa. Eu só preciso de um computador, de um celular, de um fone de ouvido, para poder fazer a terapia. E estar num ambiente adequado. Então, assim, faca de dois gumes novamente. Tem a questão da praticidade. Outra questão que foi levantada por diversos pacientes, inclusive, da economia. Economia com deslocamento, economia com, não, olha só, se eu tenho que trazer o fulaninho aqui, eu vou perder uma hora que eu podia estar fazendo alguma coisa, ou, né, com alguns pais que ficam o tempo inteiro. Mas, assim, economia em relação a tudo, né? De não ter que perder tempo vindo no trânsito, de não ter que gastar com combustível, de não ter que se arrumar totalmente. Então, assim, foi econômico. Né? Outra vantagem do atendimento online é o conforto. Como eu disse, eu estou na minha casa, eu estou no meu ambiente. Né? A pontualidade. Gente, nunca foi tão pontual as coisas. Né? Por quê? Porque não tem um atraso com o carro que quebrou, não tem um atraso com o acidente que teve, não tem um atraso porque eu saí atrasado do outro lugar e cheguei aqui atrasado. Né? Então, assim, naquele olhar, ela só, como eu falei, é a praticidade, é só eu ter tudo o que eu preciso e vamos fazer a terapia. Então, frequência, a mesma coisa. Por quê? Porque entrou na rotina de um jeito que, não, mas eu estou em casa, eu não tenho nem, eu brinco que eu falo, eu tenho alguns pacientes que eu brinco que eu falo assim, gente, agora vocês não têm desculpa para dizer que não vem para terapia. Né? Então, assim, parou de não ter frequência, porque igual a mãe de um adolescente também falava, né, que ela começou a falar assim, Jô, pelo amor de Deus, vocês ficaram mais caros depois da pandemia. Por quê? Porque ninguém falta mais. Ninguém passa mal, porque se passa mal está em casa e vai continuar a fazer a terapia. Eu não passo mal, então não posso levar o menino. Então, vocês estão... Realmente, a frequência está perfeita. Então, assim, teve vantagens, teve muitas vantagens. Atendimento em caso de crise. Né? Abriu-se uma porta, estava até conversando isso ontem com uma família, que abriu-se uma porta para quê? Para em momentos de crise você ter um pouco mais de liberdade para, por exemplo, procurar ajuda, para mandar mensagem para o psicólogo. Eu brinco que eu falo assim, gente, uma hora eu respondo, às vezes eu não consigo, e às vezes eu já dormi, mas manda que na hora que eu acordar eu respondo. Né? Então, assim, diversas vezes eu recebi mensagens de pessoas em crise de ansiedade, tipo 10 horas da noite. E aí, por uma questão de ética, por uma questão pessoal, enfim, eu vou lá, respondo, consigo ajudar aquela pessoa. Então, assim, a gente conseguiu ter mais liberdade para fazer atendimentos em caso de crise, né? O Zé Roberto falou que só quem trabalha em home office você trabalha mais, pois não tem horário. Sabemos que você já está aí. Pois é.
Então, não tem essa história de horário, não tem como você está em casa, né? Então, assim, a gente também teve vantagens com a questão do online, né? E uma coisa legal de se falar é o quê? É que com a questão dos atendimentos online, a gente começou a ver que o quê? Que as pessoas também começaram, claro que por conta da crise, por conta da pandemia em si, mas as pessoas começaram a ter outros olhos para a psicologia. Porque quantas vezes eu ouvi nessa minha vida toda que, não, psicólogo é coisa de doido. Não, psicólogo é frescura. E vai ser chique, você tá fazendo terapia? Sendo que não, gente, é necessário, eu não preciso vender meu peixe, mas é algo necessário, a gente está em um momento onde, foi o que eu falei, da noite para o dia, a gente foi fechado, começou-se ansiedade, angústia, e aí é o que eu falei, gente perdendo emprego, gente perdendo pessoas, gente perdendo suas famílias inteiras, então, assim, a gente está num momento onde, como eu falei, quem não surtou vai surtar. E não é vergonha nenhuma pedir socorro, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Então, assim, os atendimentos online, eles também, né, colocando aí nas vantagens, eles foram interessantes olhando por essa vertente, né, pela vertente de que as pessoas começaram a procurar mais, não só pela necessidade, como por toda essa questão da praticidade, da economia, né, do conforto. Então, a demanda, de certa forma, aumentou, né? E o lado positivo disso é que a gente cada dia mais consegue ajudar mais pessoas, né? Porque, assim, com a pandemia veio todas... eu estava vendo uma reportagem sobre a questão da saúde mental pós-pandemia, né? Que, assim, umas doenças... Eles estavam falando em mal do século, essas questões, e eles estavam falando em depressão e doenças mentais. Por quê? Porque, gente, a gente passou por a gente está passando, né? Não vamos usar passado para ver se acaba logo, mas a gente passou por momentos de extremo estresse, né? E aí, pessoas com crise de ansiedade, o que tem de mais comum, pessoas com depressão e com crise de ansiedade, é assustador, né? Então, assim, atendimentos em caso de crise meio que viraram rotina, né? E, assim, uma triste rotina, mas, porém, também olhando o outro lado, né, vamos olhar os dois lados da moeda, as pessoas começaram a pensar em se cuidar, tá? E quando eu falo isso, aí volto a falar, eu estava dando uma palestra outro dia, alguém falou, mas aí tem que ter dinheiro. Não, a gente já tem, a gente teve, né, situações onde existe o atendimento gratuito, né? Com a pandemia foi outra coisa, a empatia das pessoas aumentou ou não, mas, assim, a gente conseguiu ver que as coisas... Se você está precisando, pede ajuda, sabe? Existe um monte de meios, tá? Então, assim, a gente teve muitas vantagens com essa questão do atendimento online, né? E aí, o próximo slide, eu falo da questão de agradecer a tecnologia, né? Por quê? Como eu falei, sou de humanas, sou analógica, e agora? Como que seria? Às vezes eu paro para pensar, conversando com outras pessoas também, sobre essa questão. Gente, se a gente não tivesse o que a gente tem de tecnologia, de computador, celular, meios de se falar, meios de conversar, como é que ia ser isso? Sabe? Às vezes eu paro para pensar. Então, assim, a gente tem que agradecer, a gente já está no mundo evoluído, né? E, assim, e podendo se reconstruir, podendo se reinventar o tempo todo. Então, assim, a gente tem que agradecer realmente a psicologia. Por quê? Porque ela deu uma oportunidade no meio dessa confusão toda, né, de dar qualidade psicoemocional para as pessoas, né? A gente conseguiu atingir mais pessoas, né? Então, assim, não só em questão de terapia tete a tete, mas, por exemplo, as lives que a gente conseguiu fazer,
Nunca se teve, como a gente brinca, tantas lives por aí, mas aí, por exemplo, teve, ano passado a gente fez várias lives sobre diversos assuntos, e assim, os feedbacks foram muito bons, porque as pessoas, né, começaram a assistir e a perceber e a se ver, e muitas vezes nossa, isso acontece comigo, e conseguir procurar ajuda. Então, assim, a qualidade psicoemocional que a gente tem hoje, quando eu digo qualidade, no momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que agradecer a tecnologia, porque foi ela que me proporcionou fazer algo que eu jamais faria se a gente não tivesse tido pandemia, por exemplo, aniversários com a família inteira de outros estados, porque a gente fez uma chamada no Zoom. Então, assim, em tempos normais de temperatura e pressão, a gente iria comemorar num lugar com quem estivesse por aqui e vida que segue. Então, assim, a gente teve a oportunidade de rever pessoas que a gente não via há muito tempo. Por quê? Porque a gente descobriu que a gente podia fazer isso por vídeo, né? Quando eu falo a gente descobriu, pô, Jô, mas todo mundo sabe que isso tem. Sim, mas a gente não tinha nem tempo para usar. A gente não usava e a gente não tinha tempo. A gente usava para quê? Para uma chamada de trabalho. Para uma chamada para um amigo para falar, vamos sair para algum lugar. Entendeu? Mas para falar um oi, como era lá antigamente, que a gente ligava para as pessoas, a gente, de fato, redescobriu isso agora. Né? Agora que eu falo de um ano para cá. Né? Então, assim, outro agradecimento à tecnologia que eu tenho que fazer sempre é a questão da diversidade de recurso para tornar as sessões mais dinâmicas. Gente, pesquisando, como eu falei, eu virei pesquisadora dessas coisas, ainda mais eu que trabalho com criança e com criança especial. Como tem recursos para trabalhar, e cada dia mais, sabe? Vocês estão criando aí, então, assim, eu tenho que realmente agradecer, né, por todas as criações, por todas a criatividade que vocês têm para fazer, joguinhos educativos, apps de aprender isso, apps de aprender aquilo, né? Então, assim, a diversidade de recursos foi muito grande. Então, em meio a tudo, tornou as sessões mais dinâmicas. E eu posso usar isso hoje, que está voltando para o presencial? Sim. Claro que com todo protocolo e cuidado do mundo, né? Mas dá para usar muita coisa que a gente aprendeu nesse último ano com os recursos, agora no presencial, né? Outra coisa que, assim, foi totalmente obrigada, né? Foi totalmente, muito obrigada. Foi o quê? A gente, como eu falei da história do aniversário, a gente ultrapassou totalmente as barreiras físicas. Né? Então, assim, hoje eu tenho paciente de outros estados, de outros países, que talvez eu não teria se a gente estivesse na vida que eu estava levando. Por quê? Porque só o presencial já, né, cumpria a função. Então, assim, gente, poder atingir, né, não só com os atendimentos, mas com as lives, né, com outras, com posts, etc., a gente conseguir atingir, ou melhor, eliminar, né, ultrapassar barreiras físicas, é algo fantástico. Como eu falei, eu tenho um paciente que ele é do Canadá. Ele mora, né, no Canadá. Ele é brasileiro, mas mora no Canadá. E a gente voltou a fazer terapia por causa da pandemia e porque o recurso veio, né? Então, assim, outra questão positiva, a gente aprendeu a socializar de outras maneiras, que é o que eu falei, não é mais só senta para fazer alguma coisa. Esses dias eu estava rindo que meus pacientes estavam... imagina, um desafio do autismo é se socializar. E aí, por conta de um dia que não, olha só, vamos jogar isso. Aí eu joguei, aprendi a jogar, porque, né, eu tive que aprender antes, porque senão eu apanhava muito dos meninos, dos adolescentes. Eu aprendi a jogar um joguinho com eles, e não é joguinhos desse tipo Free Fire, não são essas coisas, tá? São jogos, vamos lá, educativos, ou melhor, da minha época. Por exemplo, uma imagem-ação, só que virtual e com desenho. Então, o que foi legal, né?
eu consegui aprender a jogar, chamei um para jogar, depois, não, de 3 é melhor, chamei outro, e a gente acabou criando um grupo hoje a gente está em 4, né, que estão socializando de novas maneiras, né, e que estão meio que se encontrando. Nossa, você também é assim, você também é assado? Você faz assim, você faz assado, você gosta disso? E que consegui coisas que eu não conseguia no presencial, né? Então, assim, e mais do que isso, a gente está aprendendo novas coisas, né? Como eu falei, eu tive que reaprender a fazer absolutamente tudo. Por quê? Eu nunca fui, adoro, né, a questão da tecnologia, isso e aquilo, mas nunca fui aquela que fazia chamada de vídeo. Para mim, essa questão, tá? E já falando de fazer um atendimento online, para mim era, cara, eu não vou conseguir. Eu preciso estar, eu sou, como eu falei, na hora que a Patrícia mandou uma mensagem, eu sou totalmente agitada. Eu tenho TDAH, então eu sou agitada por natureza, por isso que eu consigo trabalhar tão bem com criança, né? Então imagina, como é que eu ia conseguir fazer isso, como é que eu conseguiria ser dinâmica desse jeito aqui na tela? Então, assim, eu tive que reaprender muita coisa, eu tive que reaprender a descobrir, né? E aí, assim, as descobertas que a gente fez, né, com a tecnologia, com tudo que a gente precisou. Jogos que são, por exemplo, como eu falei, da minha infância, mas que ainda existem aí e que dariam para jogar em sessão. Então, assim, olha só, me perguntaram outro dia como é que eu estava fazendo para atender criança, né? Então, assim, claro, tem a parte do lúdico aqui, do que, não, olha só, pai, separa isso, isso e isso, e os pais dando algum auxílio, e tem a parte que a gente consegue levar com jogos na internet. Por exemplo, no Zoom, que tem eu estou falando do Zoom, que é o que eu mais uso, que tem o quadro branco. Vamos brincar de forca. Né? Vamos brincar disso, vamos brincar. Então, assim, a gente conseguiu tornar a coisa mais dinâmica. Né? Que mais? Dessas questões de exemplos, né? Que saíram me perguntando até quando eu divulguei a palestra. Os atendimentos para criança pequena, adolescente, eles se tornaram dinâmicos a partir da hora que a gente conseguiu descobrir e que conseguiram criar para a gente, né, recursos, tá? Recursos para a gente, como eu falei, um jogo da memória, um jogo de achar coisas. Se você for... Aí tem um jogo que é físico e que eu descobri na internet, que agora tem, que é o Lince, né, que você trabalha atenção, concentração, e eu estou conseguindo trabalhar em sessão online. Então, assim, fantástico, fantástico demais. A Raíssa está perguntando, com as crianças, no caso, os pais sempre estão ao lado em todas as sessões? Nem sempre. Nem sempre. Isso é muito, como é que se diz? Isso é muito relativo, Raíssa. Por quê? Porque tem criança que eu preciso do pai por perto, tá? E tem criança que ela já conseguiu, tadinha, elas já estão, eu brinco que eu falo assim, gente, elas estão mais letradas que eu, né? Então, assim, elas já conseguem se virar totalmente nessa questão do online. Então, elas já falam assim, pai, mãe, não precisa. E aí, não. Só que aí a gente fica com os pais em stand-by. O pai vai fazer as coisas que eles têm para fazer, e não, precisou, igual outro dia, a criança estava lá, eu estava com a criança, ele tem 6 anos, só que ele é, né, super. E aí ele, de boa, só eu e ele aqui, só que o que aconteceu? A gente precisava de um material, e aí o pai não tinha, a mãe tinha, eu tinha pedido, mas ela falou que tinha botado em outro lugar. Aí ele ficou nervoso, mas aí eu mandei um WhatsApp para a mãe, cadê o papel? Né? E aí ela acabou me entrando na sessão só para isso. Então, assim, cada caso é um caso. Tem criança que eu preciso da mãe o tempo inteiro para estar auxiliando. Né? Da mãe, do cuidador, o que seja. Os idosos entram na mesma coisa. Tem idoso que eu consigo trabalhar, como eu falei, a gente tem jogos já que a gente consegue trabalhar atenção, memória, concentração, que dá para fazer aqui.
Mas tem uns que, não, peraí que eu vou precisar. Aí eu mando o material, imprimo o material e a gente vai fazendo junto, né? E aí eu preciso de alguém para auxiliar. Então, essa questão de reabilitação cognitiva de idosos também entrou nessa questão de, preciso ou não de um auxílio de alguém. Em alguns momentos sim, em outros não, né? A gente tem, acho que 10 minutos para quem quiser fazer perguntas, né? E aí, que mais? Vamos lá, de coisas legais que a tecnologia, coisas que eu tenho que agradecer para a tecnologia, né? A oportunidade de, por exemplo, a Raíssa falou aí das crianças, o pai não está na sessão, mas eu consigo gravar a sessão da criança. Então, o pai, né, por exemplo, volto a falar, eu que trabalho com crianças com síndrome de Down, crianças dentro do transtorno do espectro autista. Então, essas crianças eu consigo gravar a sessão, claro, tudo é uma coisa que tem que ficar clara. Para fazer tudo isso que a gente faz hoje, né, da psicologia online, a gente precisa de autorização. Então, tem tudo documentado. Então, eu tenho autorização dos pais para filmar a sessão, assim como eu tenho aqui no consultório as câmeras, né, porque como eu trabalho com criança que é não verbal, ou criança que fala pouco, então, assim, né, que está começando, eu preciso desse respaldo, não só para mim, como para os pais, né? Então, assim, poder gravar as sessões foi algo, assim, que para mim foi muito positivo, porque eu já gravo no presencial, né? E poder gravar elas aqui para os pais assistirem, ou para a gente discutir alguma coisa, ou até para eu ver, não, por que naquela hora a criança não engajou? Deixa eu ver o vídeo para saber se foi algo que eu fiz, ou como foi que ela se distraiu, né? E aí, assim, a gente vai caminhando, né, com a terapia. Então, no começo, tá? No começo da pandemia, foi algo muito, muito desafiador, porque ninguém estava acostumado com isso. Como eu falei, a terapia, a consulta médica, era tete a tete, era se vendo, era conversando, né? Eu brinco, tem um abraço, tem um acolhimento. Acolher alguém online é muito mais desafiador, mas é possível, né? Então eu falo para todo mundo, cara, se precisar fazer terapia, não quiser fazer presencial, tenta fazer online. Se tiver precisando, vai, porque de fato faz diferença, de fato funciona, né? E no momento que a gente está vivendo hoje, com a ansiedade que a gente está, porque quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas não é bem assim sim. Tá todo mundo ansioso. E aí a gente perde um pouco o prumo para algumas questões. Tem gente que consegue se equilibrar melhor, mas tem gente que não. E tudo bem, ninguém é igual a ninguém, sabe? Então, assim, eu acho que a questão é bem essa, é a gente entender que sempre cada um é único, vai ter gente que vai funcionar no online, vai ter gente que só funciona no presencial, vai ter gente que a gente vai conseguir mesclar, porque hoje, né, como a gente já está um pouquinho, já avançou um pouquinho nessa questão do isolamento, então hoje eu já consigo pacientes que a gente faz parte online, parte presencial, vem aqui uma vez por mês, a gente monta o programa da criança e vai fazendo no online, né? Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que eu tenho ainda 5 minutos para perguntas, né? Porque o último slide agora é só isso, eu tenho 5 minutos para quem tiver perguntas, porque o último slide aqui é só para, em caso de dúvidas, né? Tem todos os meus contatos. Só faltou o último slide. Minha avó tem Alzheimer e gosta de jogos, principalmente de carta. Tem algum jogo de celular que você recomenda nesse caso? Sim, tem um site. Sua avó é das minhas, Felipe. Tem um site que ele é o Jogatina, que dá para jogar buraco, dá para jogar canastra, que eu acho que eles falam, dá para jogar vários jogos assim, né? É o Jogatina, eu sempre joguei. Aquela assim, eu sou igual a sua avó, eu adoro um jogo de carta. Então, assim, e aí dá para jogar tanto sozinho quanto online. Sozinho não, né? Com o robô quanto online, né? E é legal por quê? Porque para quem tem Alzheimer, a gente, quanto mais a gente trabalhar a cabeça, jogo da memória, como você falou, ela gosta de jogar cartas. Então, assim,
dá para fazer várias coisas. Eu brinco, eu tenho uma paciente, inclusive, que ela também ela adora um carteado, né? Aí eu descobri, outro jogo que eu descobri com ela, tá? Porque foram os netos dela que descobriram também. Foi um tal de um truco. Gente, eu nunca pensei que eu fosse baixar acho que é Stream o nome do coisa lá que você vai pro jogo. Você baixa os jogos lá. Eu nunca pensei que eu fosse abrir por causa de uma senhorinha e não por causa dos meus adolescentes. Tanto que quando eu fui baixar, resolver tudo, eu cheguei a pedir auxílio para os meus adolescentes, né? Porque eu falei assim, gente, eu não sei brincar com isso, vem ajudar a tia. Né? E eles me ajudaram, não sei o quê, porque os netos dela tinham ajudado ela, e a gente passou a conseguir jogar truco pela internet. Imagina a cena, né, de jogar truco pela internet. Com uma velhinha, eu adoro. Enfim, fora que tem app de palavra, a Patrícia falou que tem app de palavras cruzadas, a gente tem... Existem apps, tem uma app que eu não lembro agora o nome, mas depois, quem quiser, me manda uma mensagem, né, lá nos meus contatos e tudo mais, e, como é que se diz? Que eu mando o app, que é justamente, eu uso com alguns pacientes idosos que eu tenho, né, que, como é que se diz? Que tem vários jogos, tem jogo de atenção, tem jogo da memória, tem jogo para foco, tem jogos só, né, tipo cruzadinha, labirinto, que é outro jogo legal. Então, assim, que dá para jogar na internet, que dá para jogar no celular, né? De encontrar palavra, caça-palavra, cruzadinha, tem de tudo. Então, é um negócio muito legal. Sudoku. Então, assim, a internet, eu brinco que eu falo assim, gente, a pandemia para mim serviu para outra coisa também. Para eu descobrir um monte de coisa que eu não sabia. Eu tive, inclusive, teve uma época que eu tive que limpar meu celular, porque eu tinha um monte de joguinhos, porque, assim, para cada paciente, para cada criança eu estava procurando, então eu começava a baixar um monte de app educativo, um monte de app para que eles chamam desafio cérebro, para os maiores. Então, assim, foi muita coisa, mas foi muito legal, né? Porque agora eu tenho... Para mim mesmo eu uso. Eu brinco que eu falo assim, gente, eu virei viciada em alguns joguinhos, não só em Candy Crush, né? Então, assim, ficou aí o meu... como é que se diz? O meu e-mail... Joanicele Brito, né? Só tem eu nessa vida com esse nome. Então, assim, qualquer dúvida... Eu tenho uma clínica, então, assim, o Instagram da clínica é o Infinitamente Psicologia, Infinitamente Psique. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá, me manda mensagem no Facebook, me manda um e-mail no joanicele@gmail, que eu posso tirar as dúvidas de vocês, né? Não sei quanto tempo, Patrícia, quanto tempo eu tenho? Me perdi. Mais alguma dúvida? Mais alguma? Eu tenho 2 minutos, gente. Então, assim, agradecer, né? Se alguém tiver mais uma dúvida, pode mandar alguma dúvida. Agradecer sempre a todo mundo aí da TI, que é criativo pra caramba e que ajuda a gente num monte de coisa. Agradecer o pessoal da Campus pelo convite, né? Que é a 3ª vez, eu acho, que eu palestro pela Campus. As 2 primeiras foram presenciais. Voltaremos em breve, eu espero. Agradecer sempre por tudo e por vocês estarem aí com a gente, pela ajuda. E é isso, né? Obrigado aí o Zé Roberto, o Adail, falando que a palestra, né, falando da palestra, dando um feedback. Então, assim, agradecer sempre a vocês. Estamos aí, como eu falei, qualquer dúvida pode me mandar e-mail. Que mais o que temos aqui? Eu acho que isso, eu tenho 1 minuto. Então, é isso, agradecer a Campus sempre, né, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder fazer parte dessa família. Muito obrigada, uma ótima tarde, aproveitem que tem mais um monte de palestra muito legal que eu já vi, eu estou aqui procurando qual a próxima que eu vou pegar. Então, assim, obrigada sempre, e vamos que a Campus é só sucesso. Tchau, tchau.